quem quer trabalhar não escolhe o dia para começar. Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver a entrevista com Renato Sá, CEO do Grupo Aliar, detentor da marca Tintas MC, a maior rede de revenda de tintas do Brasil. Vamos ver o Renato? Então, vamos com a gente! Estamos aqui com o Renato Sá, esse é o grande homem do Grupo Aliar, Tintas MC. Renato, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela sua participação aqui no E-Show. Obrigado você pelo convite, me sinto honrado em contar minha história, poder ajudar, né, quem pretende empreender ou qualquer coisa que eu possa falar sobre liderança, sempre para mim é um prazer. Maravilha, maravilha, Renato. Vamos lá, vamos começar do princípiozinho lá. Eu quero saber, Renatinho, criança e tal, já demonstrava alguma coisa assim de ser empreendedor? Tinha algum sinal assim do bichinho do empreendedor no Renato? Acho que sim, sabe por quê? Eu sempre fui da turma do fundão, né? Eu falo sempre que o fundão é aquele cara que fica ligado em tudo, né? Então ele tá sempre pensando, vendo o que acontece lá atrás, vendo o que acontece na frente. Então, assim, eu venho de uma família muito empreendedora e eu acho que empreender também, você obviamente acaba sendo contagiado, né? Através das pessoas que você convive, mas eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa. Eu me lembro de pequenininho já querendo participar de algumas coisas, vendendo alguma coisa para algum amiguinho e tal, e comecei a trabalhar teoricamente, né, cedo para os dias de hoje, né? Eu sei que muita gente vai falar, não é tão cedo assim, mas com 16 anos de idade, eu não queria mais precisar de um dinheirinho para sair com os amigos ou com alguém, e aí falei, putz, quero começar a trabalhar. Tentei o meu primeiro emprego na cantina da escola, não deixaram, né? Nós tem que estudar, aqui não pode. Um amigo meu era dono da cantina, né? E aí tomei coragem e fui pedir emprego pro meu pai. Frequentava já a empresa do meu pai, que é a Tintas MC. A Tintas MC é a maior rede de lojas de tintas do Brasil, né? Então, naquela época já era uma rede grande, bem estabilizada, né? E aí fui pedir emprego pro seu Amilcar, meu pai, um cara fantástico no nosso ramo, um grande empreendedor, um grande líder. E eu gosto de contar essa história, Flávio, porque ele deve ter ficado envaidecido, né? De ver um menino de 16 anos querendo trabalhar, né? Porque o normal é pedir mesada, né? Eu acho que sim. Com o tempo você vai descobrindo algumas coisas, né? E uma das coisas que eu descobri, que eu era uma das pessoas que poderiam fazer mal para a liderança dele. Por quê? Porque ele era um grande líder da empresa e a minha chegada poderia afetar ou não a liderança dele de alguma maneira. Então, o meu pai sempre foi muito rígido com isso, né? E aí eu tenho uma história que é muito engraçada e é um aprendizado muito grande, que eu queria trabalhar, tal, não sei o quê, e ele perguntou por quê, e eu fui dando o meu porquê com os meus 16 anos, e eram porquês ok's, né, não queria depender de dinheiro e tal, eu já gostava de sair, já gostava de ir no cineminha com as minhas namoradas, enfim, né, e aí ele falou, legal, e aí ele falou, você já tem carteira de trabalho? E eu confesso que eu nem sabia o que era carteira de trabalho, né, um molecão, 16 anos, e eu falei, não tenho, mas vou arrumar. Ele falou, cara, você pedir emprego... A gente providencia, né? Mas foi legal porque ele já começou a me dar desafios, né? Então vai atrás da carteira de trabalho, porque eu não vou, você tem que ir atrás. Aí eu falei, já começou, obviamente na hora eu não tive essas impressões, mas depois eu começo a pensar que já começa a ter os filtros, né? Que às vezes tem que ter numa empresa familiar de ver, esse cara quer entrar aqui mesmo, né? E aí eu fui atrás, tinha um primo meu que era office boy na época, aí fomos junto no centro, foi aquela diversão. Aí eu cheguei todo orgulhoso, né? Quando a minha carteira chegou, mostrei pra ele, falou, tô com carteira de trabalho e tal, queria começar a trabalhar. Vou ver se tem alguma coisa na empresa e depois eu volto a falar com você. Falei, beleza. Chegou um dia, e essa história é muito legal, chegou um dia, era uma véspera de feriado, numa quinta-feira. Na realidade não era um feriado, era um ponto facultativo, não ia ter nada na escola e tal, não sei o quê, eu já estudava, obviamente. Aí chegou numa quinta-feira, num jantar e falou, você vai começar a trabalhar, você vai ser balconista desta loja daqui, que fica mais perto de casa, você vai estudar de manhã, direto da escola, já vai direto pro trabalho,
você é o último a sair, porque você vai ter a molezinha de estar estudando de manhã, né? Você é o primeiro a entrar de sábado e o último a sair de sábado, né? Então, ele já começou a me dar as condições. Bom, e aí, aquela vontade de trabalhar, ele falou, não, legal, você vai ser balconista, vai começar de baixo. Eu falei, cara, pra mim tá ótimo, é o que eu queria. Pô, legal, fiquei super feliz e tal. Ele falou, só que você começa amanhã. Aí eu falei, pô, mas amanhã é sexta-feira. Aí ele virou pra mim, eu lembro dele pegar minha carteira de trabalho, me devolver e falou, ó, quem quer trabalhar não escolhe o dia pra começar. Aí eu, não, putz, eu fui mal entendido, não sei o que e tal. E aí eu falei, não, eu vou, tal, não sei o que. Não, você tem certeza? Eu falei, não, eu vou, tenho certeza. E aí fomos, né, na sexta-feira, ele falou, ó, eu te encontro na loja, quero te apresentar pro pessoal. Aí tivemos, obviamente, ele já tinha conversado provavelmente com o gerente e tal, e eu senti o gerente meio incomodado, né, pô, filho de um dos sócios, né, tal, ia trabalhar lá, tal. E aí eu senti que ele queria falar alguma coisa e ele chegou pro amigo que falou, eu queria falar um negócio. Não, pode falar na frente do Renato. É que hoje é o dia que descarrega o caminhão da loja, né, pra suprir toda a loja, um dia meio pesado e tal, né. Meu pai falou, ele começou de sexta-feira justamente por isso. Então eu já sabia que ali não teria moleza nenhuma. E aí eu comecei uma jornada muito legal, porque eu fiquei 6 anos no balcão, adorei ficar no balcão, adorei vendas, obviamente fui crescendo dentro do balcão, virei gerente de loja, depois me tornei regional, depois fui para RH, fui para de marketing, trilhei aí, fui ser regional nas lojas do litoral. E para mim foi muito importante, Flávio, porque assim, eu comecei de baixo e eu lembro já de, às vezes, comentários, né, de quando eu já tava, obviamente, tinha virado diretor, depois de, sei lá, 10, 12 anos de empresa, de alguém comentando com algum gerente, pô, esse cara aí, filho do dono, e aí o cara fala, não, esse cara lombava lá, tá comigo, descarregava caminhão comigo, esse cara é nosso, né? Isso é muito importante, pelo menos foi pra mim, né? Eu não sei se necessariamente todo mundo tem que passar por o que eu passei, mas pra mim foi um motivo tem que passar pelas dificuldades, tem que passar pelo trabalho duro, que isso vai te forjando, né? Vai te moldando. Exatamente. Né? Nesse ínterim, você fez uma faculdade, concluiu uma faculdade nesse caminho? Fiz faculdade, eu confesso que eu não fui um grande estudioso, né, de universidade. Eu fiz uma faculdade, fiz 3 anos de administração, descobri que não era o que eu queria, depois entrei no primeiro curso que teve da Unip focado em marketing, gostei bastante, então me formei em marketing, né, e fiz os 4 anos de marketing, e aí fui fazendo muito curso de gestão, Dom Cabral, outras coisas que foram cursos de especialização naturais, né? Durante o mundo aí, os próprios fornecedores, né, eles acabam preparando muito, né, as segundas gerações, os novos líderes, então acabei indo muito para esse lado do marketing, porque eu gostava, então para mim foi muito legal, aí eu cresci na empresa, e aí ajudei, né, de alguma forma, a empresa da família, eram 3 irmãos, os fundadores da Tintas MC, meu pai um sócio minoritário, então também tinha essa responsabilidade de ser da família, de um sócio minoritário, fui o primeiro da segunda geração a entrar, não sou o mais velho dos primos, mas fui o primeiro a entrar, e depois, obviamente, vi outros entrando, alguns, obviamente, não se adaptaram, a grande maioria das empresas do Brasil são familiares, poucas tratam da governança como deveria ser tratada, e a empresa da minha família não tratou do jeito que deveria ser tratada. Nesses meus 31, 32 anos, a gente viveu um momento de governança ruim, tivemos aí o falecimento do fundador, que é o Manuel, inclusive MC significa Manuel e Cleide, né? Todo mundo pergunta o que significa MC. Manuel é um cara extremamente inovador. E era irmão do seu pai? Eram 3 irmãos, né? O Manuel, o irmão do meio Armando e meu pai, o Amilcar, o caçula, 3 portugueses que chegaram de navio com 2, 3, 4 anos e começaram um negócio, que eu acho isso extremamente formidável, começaram um negócio do nada, comprando tinta para pagar e poder comprar mais, numa lojinha de, sei lá, 15 metros quadrados. Então, assim, o que eles fizeram para mim tem uma importância, assim, gigantesca. E aí, voltando um pouco, a empresa cresceu, não cuidou como deveria de governança, né? Aí teve o falecimento do Manuel, nessa já tinha 10 primos dentro do negócio, nem todo mundo pautado com lance de entrega, né? Então, alguns já entraram com cargo que não deveriam ter entrado, sem capacidade. Então, aquilo me machucava um pouco como líder, né? Eu lembro que era diretor na época de comercial e de RH, e como RH, quando você não vê meritocracia e algumas coisas, isso não é legal. E eu senti que a empresa ia viver um momento ruim, e aí tem uma outra história legal, vou contar porque é uma história bonita.
empresa, né? Teve uma reunião ruim entre família, que não estava legal, tal. Eu dei uma solução para que a empresa pudesse se alinhar. Até quem estava puxando uma possível decisão não muito boa era meu pai, que era o cara que era o sucessor natural do Manuel. E o Manuel já tinha entregado o bastão para ele, mas ele estava muito na parte emocional, que o negócio, sabe, briga com a ex-mulher do Manuel e não sei o quê. Então aquele momento ruim. E aí eu dei uma solução, ele entendeu que a solução era boa, aí um primo não sei o quê. Aí eu lembro que eu tava arrumando meu notebook na minha sala e tal. Aí ele entrou na minha sala e eu falo que foi um dos únicos e o melhor feedback que eu tive na minha vida do meu pai. E aí ele virou e falou: cara, eu queria te agradecer pelo dia de hoje, pela reunião de hoje. Você é o único cara que me contraria. Isso pra mim tem uma importância muito grande, porque não sempre eu vou acertar. Eu tava indo pra um caminho totalmente emocional e você me fez enxergar que era um caminho errado. A tua solução é muito boa, acho que a gente precisa trabalhar em cima dela. E aí eu olhei pra ele e falei: eu tô indo embora da empresa. Como assim? Eu falei: não tenho condições, eu não tenho vontade de carregar toda uma turma nas costas, eu acho que eu vou te atrapalhar daqui pra frente, eu sou um cara, se não for com meritocracia, eu não consigo conviver com algumas outras situações, eu entendo o seu lado família, mas acho que chegou o meu momento de ir embora, eu não vou me sentir confortável. E ele olhou pra mim e falou: é o teu momento de ir embora, né? Acho que você vai fazer um negócio que eu não tive coragem de fazer e eu acho que você pode fazer. Foi o meu divisor de águas, ter falado agora eu não posso mais voltar para trás, né? E aí eu fui empreender, Flávio, aí eu larguei tudo. E você já tinha alguma coisa em mente, Renato? Assim, Flávio, se eu falar que nos meus 16 anos eu nunca tive vontade de sair, uma empresa familiar, briga, discussão, não aguento mais, tal... E 16 anos de trabalho, você acaba convivendo com muita gente, você começa a ver oportunidades, você começa a ter muita relação com fornecedores. E aí, a primeira pergunta pro meu pai foi assim: mas você vai fazer o quê? Eu falei: cara, nasci na tinta, eu vou continuar com isso aí, cara. Eu não quero brigar com vocês, mas a minha primeira coisa que vem na minha cabeça é montar uma rede de loja de tintas. Vocês só estão em São Paulo e litoral, de repente eu monto no interior de São Paulo para não ter conflito com vocês, mas meu primeiro olhar é isso. Eu já morava em Vinhedo, falei: ó, já moro em Vinhedo, então vocês não estão por lá, eu vou por lá e tal. Ele olhou e falou: putz, cara, eu acho que é um caminho legal e agora é se inflar de coragem e ir, né? E eu acho que esse apoio... Vamos voar, né? Vamos voar, Renato. Mas é difícil, Flávio, assim, porque não, assim, tenho certeza você larga disso. todo um status quo, né? Já era a maior empresa que tinha do segmento, eu tava ganhando bem, né? E aí foi muito legal porque assim, aí eu falei: cara, o que eu vou fazer? Sem grana, literalmente sem grana, porque empresa familiar não é fácil, porque você não é bem remunerado normalmente, já tinha filho, casado. Eu falei: cara, você imagina, né? Você tá ali na construção, não tem o dinheiro pra montar um negócio. Eu falei: cara, agora é relacionamento, cara, eu vou falar com os fornecedores, vou explicar o que tá acontecendo e tal. E aí sentei com o primeiro fornecedor nosso, que maior fornecedor nosso, a Tintas MC é uma rede multimarca, né? Então, Souvenir, Coral, Sher Williams, outras marcas. E, cara, vou sentar com o mais forte, que a gente tinha bastante relacionamento. Bom, sentei com eles, expliquei a situação, a preocupação deles, porque eles já me viam como sucessor do negócio. Pô, mas você vai sair, a gente tá apostando você na sucessão. Falei: cara, vou sair. Pô, mas tá saindo obrigado? Então, não, meu pai tá me apoiando, tal. Aí eu lembro de ter falado com o diretor na época, da Souvenir, da Basf, né? E aí eu falei: só que, Versa, eu não tenho dinheiro, cara. Eu acho que eu não tenho muita grana pra começar uma loja, não. Ele falou: então, se você não tem dinheiro, eu quero exclusividade sua. Aí eu ia passar o chapéu pra todo mundo, né? E aí na hora eu falei: tá fechado. Se você precisar de mim exclusivo, eu vou ser exclusivo de vocês. E ali eu já tive o meu primeiro sentimento, né, de não só de empregabilidade, mas assim, do que eu tinha construído. E aí eu falei: puta, vamos junto. Então, obviamente, a gente começou a conversar. Eu sabia, né? Obviamente, você conhece todo o mercado, de montar uma rede, começar com uma loja e tal, no interior de São Paulo. E aí ele falou: ó, tem 2 projetos pra você. De começar a rede, é o teu DNA, você já conhece, vai dar certo. Mas nós estamos trocando o distribuidor da região de Campinas. É um negócio que já está andando, que acho que você vai se adaptar pra caramba. A gente quer te apresentar os 2 modelos. Aí me apresentaram os 2 modelos, perguntei para eles o que eles preferiam, né? Ele falou: ó, a gente precisa de você muito mais como distribuidor. Eu falei: então não precisa nem comentar o resto, vamos junto como distribuidor. E aí comecei uma nova jornada de um outro segmento, e aí tive a felicidade de não ter medo de ter sócio. E aí, no meio de uma conversa super natural com
com o ex-diretor da Tintas MC, que era um financeiro, que estava numa empresa muito grande. Acabei contando para ele que estava saindo e tal. Aí tive um estalo, aquelas coisas que alguém assopra no teu ouvido e fala assim, quer ser meu sócio? E o cara falou, tô pedindo a conta agora. Não, peraí. Eu falei, cara, tô pedindo a conta agora. E aí deu um dia, ele pediu a conta, outra história muito legal. E aí começamos, né? E aí quando começamos a planejar o que era distribuição, fui tentar descobrir, fui tentar estudar. Eu falo que a minha escola foi o varejo, Tintas MC, e o meu MBA foi a distribuição, porque eu vi o mercado de uma forma que eu nunca ia ter visto. Você começa a ver um home center, você começa a ver cidades diferentes que eu não atuava. Então, para mim, aquilo foi um parque de diversões de aprendizado, assim. Para mim, foi um negócio incrível. Nesse meio do caminho de construção de empresa, mais um doido aparece na nossa vida, que era um cara que vinha da concorrência, da Coral, que tinha desempregado, o cara era bom pra caramba de vendas, o Alexandre, eu conversando com o Luciano, aí, vamos trazer esse cara pra fazer uma consultoria. Antes de abrir o CNPJ, eu já tinha 2 sócios. Quando a gente viu, eu falei, cara, o Alexandre é um cara pra ser sócio, o cara não é pra ser funcionário nosso. Só que aí a gente tinha um dilema, né? Uma empresa que ia começar pequena, com 3 bocas, e aí foi muito rico, porque a gente fez um baita de um planejamento estratégico. O Luciano, um administrador, e eu brinco que eu teria quebrado a empresa sem o Luciano, não tenho vergonha de falar, então assim, o Luciano me completava. E o Alexandre, um cara extremamente entendedor já do ramo, a distribuição tem muita mais pegada da indústria, ele vinha da indústria, e eu fiquei nessa parte mais estratégica. A gente tinha um foco, Flávio, de inconformismo. Nós vamos ser a melhor empresa de distribuição do Brasil, do varejo, de tintas e material de construção. Era esse nosso foco. E começamos essa jornada, começamos com uma distribuição pequenininha, depois fizemos um baita de um trabalho, e em um ano a gente já vendia muito mais do que a grande maioria dos distribuidores. Aí foi surgindo oportunidades, porque aí teve uma outra região, deram para nós. E a Prêmio, em 10 anos, né? E aí eu vou já emendar com uma outra história bonita, né? E aí foi, eu tenho 1000 histórias da Prêmio para falar, mas a Prêmio em 10 anos ficou do tamanho da empresa da minha família, da Tintas MC. Eles com 50 anos, praticamente, a gente com 10 anos, faturando a mesma coisa. Eles demoraram 9 anos com um problema de governança, então foi a melhor coisa que eu fiz, porque senão eu ia ficar 9 anos vivendo um pouco do que eles viveram. Se resolveram, graças a Deus, se resolveram, mas eu consegui continuar navegando, né? Eu consegui continuar remando, aprendi pra caramba. E aí chegou um momento, depois desses 9 anos, né? E aí ficou só o Amilcar na Tintas MC e uma das filhas do Manuel, né? Do fundador. Ficou só os 2 na empresa, então saiu o outro irmão, saiu 8, 9 primos, eles conseguiram se resolver, né? Não foi fácil. E aí o Amilcar, lembro uma vez que fala, eu queria bater um papo com você. Eu falei, legal, tal, não sei o que, vamos bater um papo. Eu quero que você volte. Eu falei, cara, pai, como é que eu volto? Eu tenho uma empresa do tamanho da sua, eu tenho outros 2 sócios. E uma coisa que pra mim foi muito importante, e aí com todo respeito, né, obviamente, eu botei na cabeça que a minha ponte tava meio que... Eu falei, cara, eu preciso destruir a ponte, cara. Pro meu negócio dar certo aqui, eu não posso pensar que eu tenho uma retaguarda atrás. Então eu fui com o meu sócio e falei, cara, não tem retaguarda. O plano A é dar certo e o B é fazer o A dar certo. Então nós temos que ir pra cima. E aquilo não me passava na cabeça de voltar, né? Eu não saí com um sentimento ruim, um sentimento de, qualquer dia eu vou voltar por cima. Falei, pai, eu não tenho, assim, pra mim é uma honra o que você tá me pedindo, mas eu tenho que pensar na construção, eu não posso abandonar meu negócio é do tamanho do seu. Cara, pensa em algum formato que eu queria você de volta, porque assim, eu preciso passar o bastão, já tô aí chegando próximo de 6, 7 anos atrás, tô chegando próximo de 70, cara, e preciso passar o bastão. Vejo você como meu sucessor, acho que foi ótimo o que você fez, acho que você não tem que largar a tua empresa, pensa em alguma coisa. E aí foi o meu lado estrategista, né, de falar, agora vamos ver o que a gente tem na mão. E aí eu apresentei pro meu pai, pra sócia dele e pros meus sócios, um formato de aí fui atrás, obviamente, com especialistas, tal, de holding, né, da gente criar uma holding, e aí nasce o nosso Grupo Aliar em 2015, e essa holding seria a holding que teria as 2 empresas, então a gente teria naquele momento a Tintas MC, a maior empresa de tintas, a varejista de tintas do Brasil, e a distribuidora Prêmio, o maior distribuidor de tintas do Brasil, debaixo daquela holding, valuation das empresas, trocação em cima, e começa uma gestão profissional, onde eu poderia voltar para o varejo e atuações diferentes, e a gente começa uma jornada do Grupo Aliar, final de 2015, muito legal, com bastante história também para contar, e aí eu volto para Tintas MC, foquei no varejo nos primeiros anos do negócio. Né? E teus sócios
ficaram com foco na distribuição, é isso? Então, aí foi muito legal, porque aí meus 2 sócios ficaram com foco na distribuição. Eu tomei uma atitude difícil, muito difícil, porque imagina o seguinte, a Premium, né, a distribuidora, é uma distribuidora exclusiva da Souvenir. E a Tintas MC é um varejo multimarca. Então, eu fiquei por 10 anos sendo um cara Souvenir. E eu tô indo para um multimarca agora. Então, e aí meu entendimento foi, eu preciso me desvincular, eu, Renato, preciso me desvincular de imagem da distribuidora, porque a distribuidora é exclusiva. Porque eu precisava sentar na mesa com o presidente da Coral, da Axo, da Sherwin-Williams, com os diretores, eles precisavam olhar para mim e não olhar o cara da Souvenir. E aí foi um trabalho de desapego, não é fácil, Flávio, você largar teoricamente, vi meus sócios errando, vi eles batendo cabeça, vi eles acertando pra caramba, obviamente muito mais que errou, mas eu migrei pro varejo em 2016 e ali que eu falo que também foi um grande start, por quê? Porque eu vivenciei 10 anos da distribuição, onde eu consegui enxergar a Tintas MC com outro olhar, né? Porque a Tintas MC estava inserida onde estava a minha distribuição, então eu via fortaleza, fraqueza, onde ela podia atuar, conhecia o mercado de forma diferente. Quando eu voltei para a MC, eu falei, olha, ou agora a gente recupera esses anos que vocês passaram aqui se resolvendo e a gente vem com muita energia para isso e preciso do apoio de vocês, preciso entender quem está aqui dentro, que são pessoas muito boas também, foi uma empresa que não se desorganizou, foi uma empresa que continuou líder de mercado, né? Então, ela só sofreu essa parte de governança, provavelmente não acelerou o que precisava ter acelerado nesses 10 anos, mas a gente tem um caminho para seguir aqui. E aí, quando eu voltei, a gente estava, isso aí foi final de 2015, 2016, a MC tinha 42 lojas, né? Hoje nós estamos quase chegando a 200 lojas, então em 6 anos mais ou menos a gente conseguiu trazer um crescimento para o grupo. E a própria franchise, foi uma análise que eu fiz, eu comecei a olhar e falei, porra, o mercado a gente começou a fazer um plano de expansão, então a gente fez um plano de expansão baseado em 3 grandes pilares, que era a expansão de loja própria, que a gente já fazia isso, né? Então, se a gente fizer uma conta bem errada, 50 anos, 42 próprias, a cada quase um ano eu abri uma loja. Então, a gente poderia continuar dessa maneira. É um ritmo mais difícil, você tem uma energia de pessoas, de dinheiro, leva tempo. Também teria uma possibilidade de fusão e aquisição, que a gente também fez toda a análise e planejamento, e o franchise. E aí, nesse meio do caminho, contratamos uma consultoria, contratamos a Sherp, você deve conhecer bem, para fazer todo o nosso processo de franquia. Marcelo já tinha falado com nós há muitos anos atrás, a gente entendeu que não era momento, e aí tô falando mais de 20 anos atrás, que não era momento da gente estar no franchise. Marcelo isso é um cara muito bacana. Muito. Marcelo é incrível. E aí fizemos todo esse processo, e aí nesse meio do caminho a gente evoluiu muito. E o ritmo que o franchise determina para o nosso negócio é impressionante, porque é um propósito onde você acaba também dando oportunidade para quem quer empreender e, ao mesmo tempo, para mim é uma via de mão dupla, porque ele também tem a responsabilidade de levar a minha história, o nosso DNA, que para mim é muito mais do que vender uma lata de tinta, é vender cores, vender sonhos, vender uma série de coisas que tá dentro daquela lata de tinta, né? Que maravilha de história. Agora chegou aquele momento da grande sacada e da grande cagada. Bem, nessa tua trajetória aí, Renato, o que você diria assim, Flávio, isso aqui foi aquele turning point, foi grande, a minha grande sacada foi aqui, nesse momento? Eu acho que a minha grande sacada, e a gente acabou já falando um pouco isso, entender que qualquer projeto, ele precisa de pessoas. E que ele pode ser pequeno, médio ou grande. Mas quando ele pode ser grande, ele vai precisar de mais pessoas. Então, a minha grande sacada, eu não tenho dúvida, e eu acho que minhas grandes qualidades é juntar pessoas. Conseguir trazer as pessoas certas para o momento certo e sem a preocupação de mesquinharia. Então, para mim, assim, eu falo isso com todas as letras, eu não teria o sucesso que eu tive sem os meus 2 sócios, sim, com todas as letras. A minha grande sacada é não ter medo de juntar pessoas boas para um projeto grande. Maravilha. Agora vamos para a grande cagada, que todo mundo erra, né?
Aí eu já fiz muita. Mas acho que Escolhe uma boa pra contar aí. é uma grande cagada que eu fiz, até na minha volta agora pra IMC. Um cara falou pra mim assim, pô, tudo que você faz dá certo, eu tô com você nessa. Eu falei, porra, esse foi um dos únicos que se ferrou até agora. Mas ele tá bem com nós, lá, porque nós já ajeitamos a vida dele depois também. A gente olhou um outro mercado que a gente queria expandir, mas muito superficialmente, né? E aí investimos num negócio, e aí mais focado em indústria, pensando em decoração, adesivos decorativos, tal. Cara, entramos numa baita de uma furada, e aí não avaliamos direito o negócio, não avaliamos os sócios, porque não tinha fit com nós, entendemos que era uma boa oportunidade, e o meu resumo, e aí eu falo porque eu sou responsável pela estratégia da empresa, né? Estou CEO da empresa, do Grupo Olhar, há 2 anos só, né? Então, foi antes de eu ser CEO, mas eu já tinha o cargo de diretoria estratégica do grupo, mas eu falo que a gente foi arrogante. Então, se eu tivesse que me qualificar, por que não deu certo? Porque nós somos arrogantes. Nós entendemos que a gente não precisava fazer tanta análise, que a gente não precisava tal, que as pessoas talvez que estavam lá já tocando um negócio pequeno eram inferiores a nós. Não olhei o mercado, não olhei as concorrências e fizemos um negócio com arrogância, e não somos arrogantes, mas fomos no momento de entender que não precisava fazer tanto planejamento e obviamente fomos penalizados por isso. Mas é legal, porque a arrogância tem um valor, né? A gente brinca, nos custou tanto essa arrogância, esse erro. Depois daquilo, não existe um projeto dentro da empresa que não é aprovado por várias áreas, pelo financeiro, por acompanhamento, por tempo, né? Quanto tempo de retorno depois daquilo. Olha, que aula, que aula. Agora, Renato, eu queria que você desse dicas para quem quer empreender. A melhor dica é entender se aquele negócio que você vai empreender tem a ver com você, né? Eu acho que é impossível. Eu não conheço uma pessoa bem-sucedida que não gosta do que faz. Eu não conheço. Então, primeiro você tem que olhar e falar, pô, isso aqui tem a ver comigo, eu vou ter prazer de fazer aquilo. Segundo é planejamento. Eu acho que as empresas que têm condições de fazer planejamento, seja pequeno, médio, grande, elas são mais bem-sucedidas. O terceiro é entender se você precisa ou não de sócio. O sócio, ele pode ser um cara financeiro e o sócio pode ser um cara complementar. Eu sou um cara que adora sócio porque eu entendo que eles me ajudam, né? Eu sempre escolho sócios melhores que eu. Então, traga um sócio para o teu negócio que seja complementar a você. E o quarto, para empreender, você vai ter que ter muita resiliência. Não desista no primeiro obstáculo e entenda que empreender é acordar todo dia resiliente. E a quinta, você vai provavelmente empreender através de pessoas, né? Então, entenda que você tem que ser um bom líder. Você tem que ser um cara que tem que ter um olhar para as pessoas, dar oportunidade, ser leal, ser correto. Eu acho que talvez sejam essas 5 dicas que eu poderia dar para você que quer ser um grande empreendedor. Que maravilha, Renato. Olha, quero agradecer a você e dizer aqui no ar, Renato, você é show, meu amigo. Muito obrigado. Flávio, obrigado, cara. Que oportunidade. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana e a de hoje é de Gustav Flaubert. E quem mandou foi Juan Carlos Medeiros, de São Paulo, capital. Vamos à frase. O sucesso é uma consequência e não um objetivo. Gustav Flaubert. E você aí, participe também, manda sua frase, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Aproveita, tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo e nos siga na gente. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço.